You have any idea what you just did? Come on, we just made the deal of our lifetimes. We should celebrate. You just bet against the American economy. Yeah, we did. Yeah. Which means, if we're right, people lose homes, people lose jobs, people lose retirement savings, people lose pensions. You know what I hate about banking? It reduces people to numbers. Here's a number. Every 1% unemployment goes up, 40,000 people die. Did you know that? No. Did you know that? No, I didn't know that. We're just excited. Just don't dance. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Olá a todos, pessoal. A Liga hoje se reúne para falar sobre o livro Big Short. Isso aí, o livro, não é o filme, só para variar um pouco, escrito por Michael Lewis e lançado em março de 2010, sobre como se formou a bolha imobiliária americana, que culminou em 2008 com a maior crise financeira desde a Grande Depressão, e que por isso foi apelidada pela imprensa de a Grande Recessão. Antes de mais nada, eu só queria dar uma mensagem aqui da Liga dos Leigos, né? Uns tempos difíceis que a gente vem passando aí no ano passado e recentemente. Magnum Nasus 2021, Trump, Gematria 1488, Farofa com Pastas, Sleeper Agents, Bugalu Activate Now! Toma essa, Dom das Trevas! Para discutir o livro, temos o nosso quadro de luminares ao vosso dispor, começando pelo Batráquio Eterno, Pepe. Pepe, por onde estavas? Tô de volta. Passei esse tempo estudando escultura de gelo e já fiz um busto do Plínio Salgado. Não, ué! É isso aí. E você, Juscelei, o que tem feito, meu bom amigo? Olá, meu povo e minha pova. Eu estou aqui consertando canos, né? Tentando desentupir o universo. Estou lendo O Equador, do Miguel Souza Tavares, um belo livro. E, fora isso, também tenho aqui um título de uma hipoteca aqui, uma oportunidade única. Se você quiser mais detalhes, aguarde meu contato no final do podcast. Tá bom, depois você dá o seu endereço direitinho, o seu telefone, para as pessoas entrarem em contato. Sua carteira do Bitcoin. E o Zeno Estoico, também conhecedor de vinhos e queijos feitos com leite de lactantes afegãs. Diz aí como estão as coisas, Zeno. Boa noite. Boa noite. Foi. Enfim, vamos lá, pessoal. Quem que recomendou? Fui eu mesmo? Eu não lembro. Foi o Pepe? Foi o Salazar. Foi o Salazar e a pessoa que recomendou. Tá, então vamos lá. Eu recomendei. Inicialmente a gente queria fazer sobre o filme, mas como eu falei, a gente resolveu variar, falar um pouco sobre o livro, porque o livro ele é mais fiel, para variar, né, um retrato mais fiel da crise, né? E apesar do filme ser muito bom, né, a gente recomenda aqui, acho que todos viram aqui também o filme, e ele começa, o livro, tem uma crítica que eu posso fazer ao livro, é que ele não começa do começo. O começo da crise, ela remonta a décadas muito anteriores à década dos anos 2000, né? E o filme não trata, ou trata ligeiramente disso, né? Não sei exatamente qual seria o starting point da crise, né? Porque é muito do passado, mas ele começa a falar primeiro sobre quem foram as pessoas que identificaram que existia uma bolha imobiliária, e aí ele conta separadamente a história de cada um desses grupos que ganhou, obviamente, muito dinheiro especulando que ia haver um crash das hipotecas americanas, né? Da estrutura financeira que suportava o financiamento imobiliário. Pepe, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que as causas reais e finais da crise imobiliária americana, acho que elas serão discutidas até o fim dos tempos, né? Ela tem o mesmo problema da crise de 29, né? É quase impossível chegar a uma causa só. Eu diria que duas narrativas que aparecem bem claras, e em última instância eu considero que as duas estão erradas por si só. A narrativa da esquerda é que a crise ocorreu devido à desregulamentação no mercado imobiliário e no mercado de ações, em particular no mercado de, a gente traduz em português bonds para títulos, né? Bonds no Brasil, olha, o mais preciso seria, acho que debentures, por incrível que pareça. Debentures, tá. Errata. Ao longo do episódio, nós nos referimos aos
títulos do mercado americano, os títulos imobiliários do mercado americano, como debentures. Na verdade, o mecanismo mais próximo do mercado brasileiro é chamado de CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. O debenture é um mecanismo que equivale a outros títulos, a dívidas de empresas, por exemplo. Eu assumo total responsabilidade por ter deixado o Salazar responsável por esse assunto e, mais uma vez, a Liga dos Leigos justificando o seu título. Então, no mercado de debêntures, né, do mercado de bonds, de hipotecas, essa é a narrativa da esquerda e a narrativa da direita, assim, porque a direita tem uma narrativa nesse caso, especialmente os fundamentalistas da igreja do Santo Livre Mercado do Sétimo Dia, né, o livre mercado não pode falhar nunca, ele é perfeito, ele resolve tudo, que culpa a crise toda numa lei da década de 70, se não me engano, que foi o Community Reinvestment Act nos Estados Unidos, que basicamente dava uma série de incentivos para que bancos emprestassem dinheiro para hipoteca para minorias e outros grupos que tipicamente não tinham um histórico de crédito que permitia a eles grandes empréstimos. Foi no governo Reagan, isso? Nos 80? Se eu não me engano, foi no governo Carter. Já vamos procurar na internet aqui, a gente procura na hora. Aqui tem tecnologia envolvida nesse podcast. Tem investment. 1977, se eu não me engano. 77. Governo Carter. Governo Carter, foi do governo Carter. A ideia por si só não era ruim. E eu acho que o grande ponto da narrativa da direita, nesse caso, é imaginar que esse ato por si só forçou os bancos a emprestarem dinheiro para pessoas incapazes de pagar e, por conta disso, os bancos foram à falência. Essa também é uma narrativa simplória e falsa. Eu diria que essas são as duas narrativas. O livro, em particular, você vê claramente o pendor do Michael Lewis, que trabalhou no mercado no mercado financeiro durante um bom tempo, depois saiu um tanto quanto desgostoso. Ele claramente tem o pendor mais, não diria necessariamente esquerdista, mas muito mais progressivo, então ele sequer menciona a questão do Community Reinvestment Act do governo Carter. O que poderia ser um problema. Porém, como a gente vai discutir durante o episódio, na verdade o que ocorreu aí é que o CRA, né, acabou sendo usado como uma desculpa para operações financeiras completamente malucas. Então, o livro é bom, eu recomendo o livro é bom inclusive para pessoas da direita dogmática do livre mercado, eles deveriam ler e entender os pontos de distorção, mas eles não podem esquecer que há um quinhão todo narrativo que não é coberto pelo livro. Então, eu li vários artigos na época da crise, né, e os artigos, todos eles começam mais ou menos nesse CRA, né, e o livro, ele omite isso, então, assim, realmente eu acho que ele tem algum viés para mostrar só o lado que Wall Street realmente, a ganância de Wall Street. E o livro anterior dele, que chama Liar's Poker, é sobre a história dos Solomon Brothers, né? Isso. Que foi uma instituição que também teve vários problemas, envolvido em vários escândalos. Onde o Michael Lewis trabalhou. Isso, onde o Michael Lewis trabalhou, exato. E deve ser um livro bastante interessante. Eu fiquei com vontade de ler esse livro Liar's Poker, assim, no final, principalmente. Na Amazon, inclusive, The Big Short é considerado o volume 2 da série, né? Não sabia disso, eu não sabia. Mas você lembra que, Zeno, quando na abertura desse livro do Michael Lewis, ele fala do Liar's Poker, que na verdade ele tentou escrever uma espécie de exposé da indústria financeira americana. Cautionary Tale, né? Mas ele falou que aconteceu que ele recebia cartas de milhões de estudantes, entendendo o livro como uma espécie de manual de instruções de como fazer o que ele estava fazendo. Foi extremamente frustrado. Ele falou, escrevi o livro como uma denúncia e todo mundo estava desesperado para fazer a mesma coisa. Mas isso é muito parecido com o filme Wall Street lá do Oliver Stone. Isso que ele fez como crítica. Verdade. E muita gente, assim, fala, nossa, eu quero ser que nem o cara lá, o personagem... Gordon Gekko. Exatamente. Que falou lá, célebre frase lá, greed is good. Ganância é boa, né? E todo mundo, em vez de entender aquilo como uma crítica, o cara era um filho total, não, é isso aí, greed is good. Então, o famoso, o efeito tropa de elite, né, que o cara faz uma
um jeito, faz com viés e acaba tendo no público outro. Bridget Good, lembremos que é um dos motes de outra santa do panteão da direita liberal ou direita sociopática, como você queira, que é Ayn Rand, né? Ayn Rand, exatamente. Inclusive, é um absurdo no Brasil como está se espalhando a Ayn Rand. Outro dia eu vi aí um mega de um... como é que é o nome do cara? Henrique Breda. Até gosto muito dele, assim, cara. Também. Ele tá passando para os discípulos dele para lerem a Ayn Rand. Eu li na época que eu era um libertário, né? E eu vim aqui fazer uma confissão. Confissão, mas... Né, eu li o tal do Atlas Shrugged há muitos anos atrás. O livro é uma porcaria. Eu falo, o livro é muito ruim, gente. O livro é muito ruim, mas muito ruim mesmo. Literariamente é mal escrito. Os personagens são primárias, cartunescas. Eu não entendo realmente os razões. E o livro, eu acho que tem umas 1000 páginas. É muito ruim o livro. É muito ruim. A única coisa boa que derivou da obra da Ayn Rand foi o jogo BioShock, o primeiro. E olha, seu jogo foi legal, mas depois foi esquecido, né? O outro lá, BioShock Infinite, mais legal. Mas enfim, fizemos aí uma digressão. Enfim, mas vamos voltar lá pra obra. Vocês querem começar dando uma pequena introdução, explicando mais ou menos a ideia das hipotecas nos Estados Unidos? Qual é a ideia aí? Como é que a gente Acho que é bom fazer, porque o conceito de hipoteca aqui não é muito comum no Brasil, muito menos que fizeram com elas, né? Então é bom dar uma explicada tecnicamente como funciona. Assim, nós aqui, fazer primeiro um parênteses, nós não somos do mercado financeiro, então, e nós somos também a Liga dos Leigos, então a gente pode falar qualquer besteira. A explicação a seguir, o disclaimer aqui, é da Liga dos Leigos Asset Management, que não tem nenhuma relação com as podcasts. Manda bala, Salazar. Beleza. Então, assim, a hipoteca, ela é um instrumento que existe nos Estados Unidos realmente para financiamento de imóveis, né? E no Brasil, acho que não tem, assim, uma coisa, um instrumento totalmente igual, a não ser um financiamento imobiliário comum, né? Acho que nem chama hipoteca aqui no Brasil. Não é apenas para financiamento imobiliário, né? Em certas condições você dá casa com garantia para receber um dinheiro, não é isso também? Basicamente a gente está falando de financiamento imobiliário, mas as condições que isso acontece nos Estados Unidos são diferentes, né? Mas o que acontece é o seguinte, né? Durante algum tempo nos Estados Unidos eles quiseram expandir o financiamento, como a gente falou até do CRA, né? Existiu legislação para poder expandir e destravar esses financiamentos, tá? E através dos anos foi se criando mecanismos. Outro conceito antes, que lá nos Estados Unidos você tem uma questão que é a avaliação de crédito, né? Então, se você paga suas contas em dia, você tem emprego, renda fixa, você vai ter uma avaliação de crédito boa. Se você é um pé rapado, não tem casa, é viciado em crack, aí você vai ser ruim. Teoricamente, isso. Aqui no Brasil tentaram fazer isso, chamado cadastro positivo. Não que eu saiba, não foi. Ainda estão tentando. Não foi pra frente. Eu acho que a ideia é boa, eu acho que é um mecanismo legal. Sim, o problema com o mecanismo é a execução do mecanismo. O mecanismo desse tipo em última instância, necessário, né? Em escala global ou em larga escala, quer dizer, porque tipicamente no vilarejo medieval, isso era a reputação que você tinha com seus vizinhos de vila, né? Como é que você faz isso em escala de centenas de milhões de pessoas ou bilhões de pessoas? Você precisa de algo desse tipo, né? Então não tem jeito. A ideia a sua palavra que vale, né? Isso. E aí o que eles faziam com essas hipotecas, né, gente? Eles criaram um instrumento em que eles empacotavam várias dessas hipotecas em níveis, que eles chamavam de tranches. Então você não é tão simples assim. Também eles pegavam as hipotecas, se chamavam de subprime, ou seja, aquele negócio que você já tem Peraí. Ó, tá vendo? O Zé não organizou o episódio, ele vai ficar mal desorganizado. Agora eu vou ter que voltar. Eu acho que a gente precisa voltar mais antes. Eu preciso só explicar uma coisa antes da gente começar. O que são esses instrumentos financeiros, né? Porque a questão sobre a cor de Bretton Woods. Isso. Bretton Woods, a Primeira Guerra Mundial. Isso, Bretton Woods. Vamos voltar. Tudo começa com escambo. Vamos voltar com escambo. Não, porque vocês já estão entrando no subprime. Eu só queria que as pessoas entenderem como é que isso funcionou durante décadas, né? Eu lembro que
foi o... No filme, inclusive, se fala disso, né? Fala-se do Lewis Ranieri, que foi um executivo de bonds, de debentures, que vendia debentures na Salomon Brothers nos anos 70. A ideia básica é o quê, né? O indivíduo lá, o americano médio, meio do afegão médio, o americano médio, ele consegue o financiamento, né? Ele tem hipoteca para comprar a casa dele, então a partir de agora ele tem uma obrigação de pagar durante 30, 20, 30 anos aquele montante total para recuperar a casa dele. Historicamente, o americano médio, ele era bom pagador, né? Você tinha uma estrutura específica de checagem do crédito dessa pessoa e a taxa de default, a taxa de insolvência era baixíssima, né? Então, baixíssima realmente menos de 10%, né? Menos de 2% em alguns casos. Então, a ideia básica é os bancos, os operadores financeiros, eles gostariam de tentar gerar algum tipo de dinheiro com isso, né? Especialmente porque o que acontecia com muitos desses bancos, olha só agora, eu estou emprestando dinheiro, eu emprestei dinheiro, eu estou recebendo uma taxa fixa por 30 anos, uma taxa fixa de valor X, mas agora eu preciso muitas vezes emprestar, tomar dinheiro emprestado ou oferecer retornos em outros investimentos e até em poupança a uma taxa maior do que essa taxa X do qual eu estou recebendo. Então havia um problema financeiro mesmo com os bancos, né? Como é que eu faço? A hipoteca é muito segura, eu tenho certeza que eu vou receber de volta o valor, mas o que eu recebo é muito baixo, né? O risco é baixo, a recompensa é baixa e eu tenho um problema de remunerar as pessoas ou que são depositários, depositando dinheiro no meu banco, ou as pessoas de que eu tomo dinheiro emprestado. Além de ter um investimento seguro, você tem a garantia que é o imóvel, né? No pior das hipóteses, você recupera o imóvel. Eles chamam de asset backed, né? Exatamente. Tem um ativo que lastreia aquela operação. Então, é igual você financiar um carro, o carro fica aqui no Brasil com alienação, né? O banco vai tomar de volta, né? Isso. Inclusive o termo em inglês, né? Já que a gente está conversando, porque vocês vão ver esses termos bastante, o termo que o Salazar falou, ABS é Asset Backed Security, né? Que é exatamente o nome do instrumento financeiro. Asset Backed é que você falou, lastreado por... Ativo. Lastreado por ativo, né? Casa, carro, qualquer coisa. Então, aí a solução que esse Lewis Ranieri deu, isso fica até claro no filme, no livro é bem claro isso, foi criar esse modelo do bond, que o Salazar me disse que basicamente uma boa tradução seria debenture, né? No qual você cria um instrumento financeiro, né? Imagine quase como se fosse um contrato no qual você coleta milhares dessas hipotecas e você, sabendo que isso vai ser pago em um tempo específico com uma taxa específica, você vende, você dá a outras pessoas a oportunidade de comprar esse contrato agregado, né? Esse bond. Esse que é o grande ponto. Esse foi o começo do mercado de hipotecas, de mortgage, né? Que você chama em inglês, do mercado de mortgage bonds. Você permite que o banco que está emprestando vende isso para um banco, uma instituição financeira, para gerenciar isso como se fosse... É como você vendesse, assim, no Brasil tem um negócio que não... Porque, assim, debenture é um título, geralmente, de uma dívida, né? É um nome genérico. Mas tem um outro negócio aqui no Brasil que existe geralmente para o mercado corporativo de imóveis, que chama CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários. Eu acho que, assim, não tem nada igual a isso que foi feito nos Estados Unidos, mas o que mais se aproxima é esse tal de CRI no Brasil, né? Que tem suas regras. Aqui no Brasil, pelo que eu andei lendo, é muito mais regulado do que lá fora, até porque o sistema financeiro brasileiro, ele realmente sempre foi mais regulado, e é uma coisa que a gente vai até discutir aqui, as diferenças do Brasil para lá. Nesse caso, acho que o Brasil até leva algumas vantagens. Sim. Mas aí o que eles fizeram lá, em dado momento, com esse Lewis Ranieri, é poder agrupar várias hipotecas, e a ideia dele era diminuir o risco, né? Porque você vai pegar pequenas fatias de várias hipotecas, né, e agrupar num instrumento grande. A ideia até que não era ruim, né? Você estava diluindo o risco daquilo, né? Porque tinha que quebrar tudo ao mesmo tempo, praticamente. Isso. Né?
Isso, não só diluindo o risco, como você estava criando um mercado para essas debêntures. Agora elas podiam ser compradas e vendidas, né? Agora você está começando a ser capaz de captar dinheiro, inclusive com vendas e revendas, né? Desse instrumento, desse contrato que foi criado baseado em múltiplas hipotecas. E um negócio interessante, quando isso foi criado, a probabilidade de insolvência era tão baixa, que a grande preocupação de quem comprava esse tipo de contrato era receber cedo demais, porque geralmente o que acontecia é quando as taxas de juros da hipoteca, elas caíam, muitas vezes as pessoas preferiam pagar o valor total, refinanciar, pegar um outro financiamento com uma taxa de juros mais baixa, pagar o valor total e liquidar. Então é interessante você ver que nos modelos iniciais desses contratos, que geralmente tinha, o Salazar começou a falar do francês, do tranche, que é o tronco em francês, né? São as fatias, eles dividiam em fatias, e o interessante das fatias é que a fatia, onde você tinha o juro mais alto, era a fatia que geralmente era paga primeiro, né? Que a grande preocupação era ser pago muito cedo, não ser pago muito tarde, né? Então, olha só, era o contrário, né? O risco não era de insolvência, o risco era de ser pago muito rápido. Você não quer ser pago rápido porque você quer ser pago durante um longo período para você poder amelhar os juros do período, né? Exatamente. Então você basicamente tinha, assim, os bancos, eles, para montar essas estruturas, só para entender, né, pessoal? Eles gastam dinheiro, né? Assim, tem um monte de gente trabalhando. Então, se o cara paga muito rápido aquilo, não vale a pena a operação para o banco. Começa a ser ruim para o banco, né? Ele quer ganhar juros mesmo, ele quer o spread, né? O negócio do banco é ganhar juros, né? Tá, agora explica a história do subprime. Então, o subprime, o que aconteceu, né? À medida que o tempo foi passando, o pessoal acabou, digamos, as hipotecas boas, vai. Chegaram assim, poxa, a gente precisa emprestar mais dinheiro. Foi aí que eles começaram a inventar a ideia de emprestar o dinheiro para mais gente, né? Para financiar mais imóveis e sem fazer análise de crédito rigorosa. Essa foi a origem, né? Então, todos esses incentivos que foram criados pelo governo, né? Até de dar para pessoas menos favorecidas, lá com menos crédito, começaram a criar um incentivo natural dentro da indústria de emprestar mais dinheiro, porque assim, essa indústria é sedenta por taxa. Então, o que aconteceu? Eles começaram a vender hipoteca. Isso aqui é uma coisa até difícil para a gente entender, acho que do Brasil, né? Eu tenho pelo menos dificuldade. São financiamentos com taxa variável. Porque geralmente, quando você contrata um financiamento aqui no Brasil, ele tem uma taxa. Você contratou, tá lá no contrato, sei lá, 12% ao ano, né? Então, esses caras, eles tinham uma taxa variável. E para fazer um chamariz, olha só o que eles faziam. No começo, eles colocavam uma taxa bem baixinha, uma taxa fixa bem baixinha. Só que aí, depois de alguns anos, essa taxa virava uma taxa variável e subia. Foi aí que começou a bola de neve, né? Porque as pessoas também começaram a especular, começaram a comprar imóveis que elas não tinham, obviamente, condições. Por quê? Porque também o preço dos imóveis começou a subir. Aí o cara viu como se fosse um investimento para ele. Poxa, se eu compro um imóvel sei lá, $100 mil, daqui a 2 anos ele tá $180 mil, poxa, eu ganho $80 mil aqui. E aí as pessoas começaram, às vezes, a comprar vários imóveis, que é um negócio que até no filme isso é retratado, e no livro também, que eles descobriram que tinha pessoas que tinham 5 imóveis, né? No filme eles mostram uma stripper, né? Sim, no livro tem esse stripper de Las Vegas, que tá lá fazendo o striptease dela, trabalhando honestamente, né? E aí ela confessa numa reunião de gente que mexe com esse mercado de subprime que ela tem 5 apartamentos sendo financiados, 5 imóveis. Então você pensa, uma stripper, por melhor que seja, qual é o salário dela? Um salário abaixo da média, não é um salário de gente do Silicon Valley, por exemplo. Como é que ela vai honrar 5 financiamentos? Se tem um outro caso também que é mencionado no filme, melhor, no livro, de um agricultor de morango, um plantador de morangos mexicano que ganhava, se eu não me engano, $22 mil por ano. 14 mil dólares, isso. Obrigado, Pepe. E que deram a ele um financiamento de uma casa de $750 mil. Ou seja, isso daí por baixo seriam mais de 50 anos da renda dele. Como é que você espera que alguém com esse nível de renda consiga honrar um pagamento desses? É impossível. No caso brasileiro, apesar de ser de o mecanismo da hipoteca como está no mercado americano não está disponível, houve um caso parecido, um momento parecido na história, por volta de 2009 até mais ou menos 2012, em que a economia brasileira cresceu uma taxa muito boa, né, na mudança dos governos do PT, e aí começou um boom imobiliário em várias cidades do Brasil,
Brasil e chegou num ponto em que, por exemplo, em Brasília eu soube de uma história de um cidadão que ganhava 6 mil reais, comprou 5 apartamentos na planta, porque a ideia dele não era exatamente de financiar para coisa assim, mas ele queria flipar o negócio. Ele queria operar os imóveis, né? Uma coisa queria operar os imóveis. Sim, é idiota demais, né? E no meio disso você tinha, além dos juros, você tinha parcelas intermediárias de 40, 50 mil reais, às vezes 100 mil reais, parcela de chave, parcela semestral, parcela anual. E o seguinte, para você comprar isso e pagar lá 500 reais por mês, com salário de 6 mil, vezes 5 vai dar 2.500, ok. Mas a hora que chega uma parcela intermediária dessas, meu amigo, se você não tiver um comprador, ó, tchau. De forma que em vários lugares do Brasil, em Brasília especialmente, mas eu vi em São Paulo e Rio de Janeiro também, por volta de 2012, 13, 14, já começou, a economia não cresceu aquele tanto, os salários não iam sendo reajustados mais como foi no período anterior, e o número de distratos foi muito grande. Tinha um site até, o Bolha Imobiliária, em que eu entrava lá só para ver o povo do fórum lá, com as mais diversas explicações para isso, algumas teorias da conspiração, gente dizendo que ia ter choro e ranger de dentes padrão americano no Brasil, o que não chegou a acontecer, mas teve um estrago grande quando a economia desaqueceu, né? Teve um mini crash no Brasil, não teve do tamanho dos Estados Unidos, porque assim, existe um mínimo de regulação, né? O que aconteceu nos Estados Unidos é o seguinte, né? O sistema de hipoteca americano era uma espécie de, cara, de mainstay, assim, do sistema financeiro americano, era como se fosse um negócio visto como super sólido, assim, né? Você não tem como dar errado, um negócio que vinha há décadas funcionando, e houve esse afrouxamento das regras de financiamento, né? Até que, assim, no livro eles chegam a falar que o cara lá preenchia qualquer coisa na ficha lá de financiamento, né? Renda, o cara chutava qualquer coisa lá, ninguém verificava nenhuma e dava financiamento. Então foi uma festa, né? Foi uma festa. E todo mundo... Teve muita gente que ganhou dinheiro, que até soube operar isso e ganhou dinheiro, né? Porque realmente as pessoas especulavam na compra dos imóveis, fazia isso que você disse aqui no Brasil, de comprar imóveis, os imóveis sempre estavam valorizando, né? Aí a pessoa ia refinanciava eternamente. E nessa ela ganhava o dinheiro, né? O que acontece aí entra a história do livro, que o primeiro cara que identificou esse negócio era um cara chamado Michael Burry, né? Que era um... Burry. Isso. O cara com síndrome de Asperger, que tinha olho de vidro, né? E no filme é o Christian Bale. Uhum. Ele é um neurologista, ele era um médico, na verdade. Isso, esse cara, ele realmente começou a estudar essas hipotecas, né, e esses títulos, esses bonds aí, né, e ele começou a ver que a maior parte das hipotecas eram podres, né, elas não iam conseguir ser pagas e tinha um risco de default, de calote. Só para reposicionar, né, só para ter certeza que as pessoas que estão ouvindo não vão se perder, o que o Michael Burry em particular percebeu, né? Você tinha alguns problemas aí. Um dos problemas, e aí para mim você tem que fazer esse enlace com a questão do Community Reinvestment Act. O Community Reinvestment Act foi feito no governo Carter, né, por um presidente mais progressista, mas depois o próprio Reagan e mais tarde o próprio Bush, eles usando em parte o CRA, né, o Community Reinvestment Act, em parte outros tipos de pressões governamentais, eles começaram a incentivar vários financiadores a emprestar dinheiro para pessoas que claramente não teriam condições de pagar uma casa, normalmente em condições normais, né? Se você usasse o histórico de crédito delas não iria. Mas é o que o Michael Burry percebeu nessa questão toda, é que os critérios usados, eles eram ruins, eles ficavam abaixo do mínimo necessário para fazer o empréstimo, mas mais importante, né, gente, ele começou a perceber que havia novos instrumentos financeiros que estavam, na verdade, ocultando esse risco, claro, dos compradores desses instrumentos financeiros. Para mim, essa é a questão fundamental, né? Porque se você voltar para o ano de 2002, 2003, 2004, no livro ele fala daquela, se não me engano, da Household Company, que foi uma das primeiras a tentar fazer algo desse tipo. No fundo, é emprestar dinheiro para gente pobre que não tinha condição de pagar. E
sob os auspícios do governo, com a ajuda do governo, com um estímulo do governo, né? E eles acabaram, muitas dessas empresas acabaram falindo, porque na época elas emprestavam e assumiam o risco do não pagamento, né? Eu acho que é a sacada aí, e aí que muda em relação ao modelo brasileiro, né? E esse é o grande ponto, é o uso de bancos de investimento como Goldman Sachs, Lehman Brothers, ou Bear Stearns, para criar instrumentos financeiros esotéricos, eu só consigo chamar isso de esotérico, não tenho outro nome para dar, que permitia a eles esconder, né, essa incapacidade de repagamento. Essa que para mim foi a grande sacada. Antes que eu responda, um exemplo simples, né, gente, que assim, que o Michael Burry percebeu, você tem, sei lá, um comprador, que eu vou ficar no exemplo do Salazar, o cara ganha 6 continhos por mês e tem uma prestação de, sei lá, 5 mil. Aí ele está na Califórnia. Aí você pega 300 desse cara da Califórnia. Aí você põe na mesma debenture, no mesmo bond, com mais 3 mil do Texas, mais 4 mil de Oklahoma. Você faz esse tipo de coisa e um dos exemplos você fala, não, como agora tem muita gente nesse pool aqui, esse pool de pessoas está diversificado, todo mundo pobre, ninguém vai ter condição de pagar nada. Mas como ele está diversificado, a probabilidade de todo mundo não conseguir pagar ao mesmo tempo é muito baixo e, portanto, na verdade, o risco disso aqui ficar insolvente é muito baixo. Que, na verdade, não faz muito sentido porque as forças macroeconômicas que vão levar as pessoas a não pagar em um estado são muito parecidas com que vão levar a não pagar em outro. Então, esse tipo de coisa, né, que o Michael Burry começou a perceber que era um problema, né? E as agências de classificação de risco, né, de crédito lá, a Moody's, a Fitch e a Standard Poor's, na verdade, elas aceitavam esse tipo de explicação, esse tipo de modelo matemático furado, que muitas vezes era proposto pelos próprios bancos de investimento, né? Esse é o ponto principal do Michael Burry, né? Assim, a primeira sacada dele que ninguém mais teve, né? Aí nós entramos no que pra mim, não vou dizer que é o grande, talvez seja o grande vilão mesmo da história, que é o seguinte, você tá, como você descreveu aí, Pepe, mostrando como é que eram formadas as tranches, né? Você ia juntando aquele monte de pobres, vamos ser bem claros aqui. É isso mesmo. E aquela coisa, uma associação, um grupo de pobres, assim, cada um com a sua hipoteca, não vai fazer com que um torne o outro mais seguro para pagar. Não é um pool de pobres se responsabilizando pelo barraco de alguém. E aí, você começou a persuadir por todo tipo de incentivo, inclusive os por baixo do pano, né, as agências de risco a classificar esse tipo de loucura como sendo um título respeitável, classificação AAA. Às vezes você tinha menos de 5% de hipotecas AAA lá, e ia lá uma agência de risco dizer que tinha 88%, eu lembro desse percentual muito bem no livro, dizendo que aquilo lá tinha 88% de créditos que seriam honrados, pagos. No final das contas, esse tipo de gente, essa atitude das agências de risco, assim, que já eram mal vistas em Wall Street, mas todo mundo fechava os olhos pro lupanar que era, foi que ajudou a coisa a ficar cada vez maior e mais alavancada, né? Lupanar é a palavra. Eu acho que, assim, um dos grandes vilões dessa história toda são as agências de avaliação de risco, porque elas tinham credibilidade, elas emprestavam o nome delas, credibilidade delas, para claramente chancelar operações que eram completamente malucas e não tem o nome para dar, fraudulentas. A grande vergonha, se você for olhar, e pro crédito da esquerda, dos progressistas americanos, quem sempre clamou por prisões das agências de análise de risco foi muito mais a esquerda, eles perpetraram essa fraude e não aconteceu nada com eles. Né? Negócio impressionante. Exatamente, essa observação que eu ia fazer. Eles estão aí até hoje, eles não sofreram, que eu saiba, absolutamente nada com isso. Olha, eu acho bom dar esse exemplo para quem não leu o livro, só assistiu o filme, porque ilustra bem um outro exemplo, né? Então a gente falou um pouquinho da história de crédito. Então nos Estados Unidos tem várias notas de crédito. Um dos principais chama FICO, que é de uma empresa chamada Far Isaac Corporation, que foi criada na década de 50. Basicamente a nota vai de, se eu não me engano, é de 300, se eu não me engano, 300 e pouco, 380 a 880, um negócio assim, tá? Basicamente um cara que tem seus negócios em dia vai ter 800, 700, 800. Um cara que teve milhares de falências vai ter 300, mas um cara assim que não tem uma boa história vai ter uns 500, digamos assim. Uma das coisas que essas áreas de risco faziam, elas pediam um score disso aí, mas elas pediam um score médio.
médio. Agora, qualquer estudante de estatística do primeiro ano, qual é o problema disso? O que você fazia nesse caso? Você pegava um grupo com score muito alto, um grupo pequeno com score muito alto, colocava esse grupo junto com um grupo com score de lixo, e a média médio, exatamente, ia para um valor que era minimamente aceitável, mas naquilo ali que você tinha, na verdade, você tinha, para cada grupo de 10, você tinha 3 pessoas que iam pagar e 7 que não iam pagar. Então esse valor médio não serve para nada no final das contas, né? Você acaba entrando naquele problema, aquela brincadeira de estatística, que é uma bobagem, mas que nesse caso valia. Se eu tô com a cabeça no forno a 100 graus e os pés na geladeira a 0 graus, a temperatura média do meu corpo não é 50 graus, eu estou sendo torrado e congelado, na verdade. Esse é um exemplo típico de coisas que as agências de risco, e era o modelo delas, elas pediam, isso me chocou, inclusive, quando eu li, elas falavam que elas não tinham condições de analisar a nota do histórico individual, então elas tinham que ter um valor médio. Exatamente. Quando eles faziam o tal do... Porque, assim, em algum momento, né, essas hipotecas aí, eles faziam um processo de securitização, que chama, né, que é esse fatiar tudo isso aí em pedacinhos pequenos e empacotar em outros instrumentos, né? E nesse negócio eles criavam esses instrumentos exóticos, que um deles se chamava CDO, que virou até o vilão, né? Eu fui ler até um pouco a mais sobre isso para tentar entender, porque o livro, ele explica melhor do que o filme, mas não explica tão bem. E assim, na internet parece que explica também um pouquinho melhor do que no livro, mas mesmo assim é um negócio muito difícil de entender. Eu acho que tem que realmente se dedicar. Mas assim, pelo que eu entendi, o que é o CDO? Eles pegavam lá o trend pior de todos o nível pior de crédito, digamos, de todas essas bonds aí, né, de hipotecas desses negócios, e empacotavam em outro instrumento, que era o tal do CDO, e reclassificavam tudo, dava pra agência, reclassificava. E a agência ia lá e reclassificava aquele negócio que no bond original era ruim, ela reclassificava como bom. Olha só, porque eles misturavam tudo de uma forma para reclassificar de uma forma positiva. E aí eles revendiam isso aí. Ô Salazar, eu quero parar aqui e que as pessoas possam começar a entender isso, porque eu acho que isso é importantíssimo para entender. Gente, eu dei o exemplo lá dos pequenos grupos de tomadores de empréstimo de hipoteca do Texas, do Arizona, da Califórnia. O que o Salazar está dizendo, os bancos de investimento, com a anuência das agências de classificação de risco, os bancos de investimento são vilões também. E essa operação que eu falei de pegar milhares de pessoas de 3, 4 estados, eles pegavam estes contratos já com milhares de pessoas e faziam contratos de contratos. Eles agregavam o que já estava agregado, e essa segunda agregação eles já consideravam uma nova diversificação e, portanto, consideravam uma taxa de risco menor. Então você vê o nível de maluquice, na verdade, é basicamente assim, o prédio, todos os apartamentos do primeiro andar têm mais probabilidade de, eu acho que é um exemplo que ele deu inclusive no livro, de inundação. Mas aí eu faço o quê? Não, eu pego de vários apartamentos e falo, não, mas agora está diversificado. Na verdade não está, os apartamentos estão todos na mesma cidade, todos no mesmo plano, eles vão inundar todos juntos. Agora, o que o Salazar está dizendo, eles fazem a coisa mais maluca, que eles pegam agora não só todos os apartamentos, mas todos os bairros naquela mesma cidade. E aí eles pegam todas as cidades naquele mesmo estado, entendeu? E esse novo nível de diversificação para eles é o bastante para você considerar isso um novo instrumento e vender de novo, fazer para algum investidor como um novo instrumento muito mais seguro. Então eles fingiam que estavam diluindo o risco, mas na verdade eles estavam concentrando o risco. É pior ainda, né? Então esse instrumento, isso foi uma bola de neve, né? E isso virou um mercado, o tal do CDO, que é essa securitização em massa que foi feita do primeiro andar de todo mundo, digamos assim. É uma loucura. E no livro eles mostram lá que foi o Michael Burry, teve um outro investidor lá que é o Steve Eisman, que tinha lá uma asset lá dele, lá uma firma de investimento. Uma firma de investimentos, e um Zé Ruelas lá, acho que era da Califórnia, né? Que eram uns molequinhos lá. Um trio. Isso. O Charlie Ledley, o Jamie Mai e depois aí o Ben Rocket, né, os três. Isso. E esses caras foram os primeiros a ver isso, né? E daí, evidentemente, a se posicionar e a apostar que isso aí daria
né? Isso. E começaram a comprar, a pedir seguros contra esse tipo de coisa, né? Seguros apostando na quebra do mercado. Esse é um mecanismo que precisa ser explicado direito. Então, mas aí, por isso que eu volto, para mim, o grande herói dessa história toda, né, foi o Michael Burry, porque ele foi o primeiro a começar com essa ideia, né, mas como ele é realmente meio autista, ele não é muito bom, né, completamente incapaz, então, se relacionar publicamente, ele não teve o crédito que mereceu, mas na verdade, quando ele percebeu isso que ele está falando, quer dizer... Eu não achei ele tão autista, nas palestras dele. Ele mesmo se acha autista, ele mesmo fala, olha, para mim falar com pessoas é um sacrifício enorme, uma coisa que me desgasta. Ele, na verdade, fechou o fundo dele no final, porque eu não aguento mais interagir com pessoas. A minha interação com pessoas é algo que me causa dor física, né? Praticamente foi isso que ele falou. Então, ele percebeu que como? Então você tem fraude, você tem incapacidade de analisar cognitivamente os resultados ali, você tem o que a gente chama em teoria moral ética, e tem economia moral hazard, nem sei se tem um equivalente em português, mas a ideia básica do moral hazard é quando você tem... Oi? Risco moral. Risco moral mesmo? Então, quando você tem no mercado uma situação no qual alguém pode se beneficiar do sucesso de uma operação, mas ele não sofre qualquer prejuízo com o risco. Essa é a ideia básica. Quando ele começou a perceber tudo isso, ele falou, não, mas o mercado imobiliário como todo, ele é basicamente fraudulento e ele vai entrar em colapso. Ele vai entrar em colapso porque todas essas debêntures aí, essas mortgages vendidas, elas vão começar a ficar insolventes, todo mundo que investiu nisso não vai ganhar dinheiro nenhum, né? Aí o que ele resolveu fazer, ele falou, eu preciso apostar contra isso, porque eu vou ganhar dinheiro apostando contra isso. E não tinha como. Antes da gente entrar na história do credit swap, só eu explicar aqui o cenário que a gente tem. Eu acho que as 3 causas aqui da crise estão claras, tem uma que vocês não mencionaram ainda. A primeira, obviamente, é a ganância, né? O pessoal quer vender, quer fazer o dinheiro. O segundo ponto é a incompetência, né? Porque as pessoas começam a criar esses fundos exóticos, chega um momento que ninguém mais sabe o que está vendendo, né? Empacota, sei lá, mercado de ação de futuros, ação de empresa, hipoteca, tudo no mesmo negócio, ninguém mais sabe o que tem lá dentro. Existe um grande nível de abstração e ninguém se importava muito, é verdade, a gente não contou isso. Assim, não existia uma preocupação sobre o que tinha nesses bonds e nesses CDOs, né? Eles simplesmente... mesmo, o pessoal tá na loucura lá, ninguém tecnicamente estudando aquilo, avaliando. Os caras querem ganhar dinheiro. A gente não sabe a história, a gente sabe a história do livro, né? É possível, tá, gente, que existiam outras pessoas que viram isso. Só que ninguém levou a sério. Por exemplo, algum analista dessas porra desses bancos deve ter visto isso, gente. É impossível. O Peter Schweizer, aquele economista americano que escreveu depois aquele livro, se não me engano, Architect of Ruin, ele é um que previu esse tipo de colapso relativamente antes. Ele previu por volta do início dos anos 2000. No livro ele menciona um outro professor de economia. O problema é que essas outras pessoas, elas não souberam agir sobre isso, né? Em primeiro lugar, isso. Elas perceberam o colapso. Perceba o seguinte, você está dentro de um banco, problema você que é o cara de risco, é a mesma coisa que você está, sei lá, numa fábrica e você é responsável por segurança no trabalho. Você não apita nada lá, quem apita é quem está gerando lucro. Quem está gerando lucro é os caras que estão vendendo esses fundos. Exatamente. Isso está lá porque tem que estar. Vocês falaram lá que é a certeza da impunidade, porque não só as agências de risco tinham um relacionamento promíscuo com os bancos, como o governo também. O governo também tem responsabilidade por isso. A SEC lá tinha, e isso mostra no filme, né, que tinha gente da SEC lá que estava muito mais interessada em arrumar emprego no banco do que em puni-los ou fiscalizá-los. Então, essa certeza de impunidade que alimentou isso tudo, né? Tanto é que ninguém até hoje foi punido, né? Como a gente já falou, nenhum desses órgãos, nem dos bancos, nem da própria SEC. E é um próprio assunto que é levantado pelo Taleb no Skin in the Game, né? Que ele fala das limitações a isso que deveriam haver, de ordem moral e eventualmente legal. E também do tipo, quanto que você vai deixar um burocrata lucrar com aquilo que ele soube quando ele estava do outro lado, quando ele estava pelo poder público. E como você falou aí, Zeno, que o que eles mais queriam era arrumar um emprego no lado privado. Claro que dá muito mais dinheiro, né? Salário de funcionário público ou salário de operador mega milionário da Goldman Sachs? Né? Sem dúvida. Não, mas tem um artigo muito bom, acho que para sumarizar esse ponto que o Zeno estava fazendo, do Arnold Klink, The 2008 Financial Crisis. É um artigo relativamente longo, mas eu acho que ele vale a pena porque ele pega esses 3 pontos aí que o Zeno sumarizou, basicamente pega todos os agentes que foram responsáveis pela crise, né? As agências de risco, os bancos de investimento,
investimento, as empresas que garantiam hipotecas, a gente não falou disso, por favor, me lembre de falar disso. E em cada um desses casos, ele analisa qual que foi o risco moral, o moral hazard desse cara, né? Como é que ele teve uma posição de ganhar dinheiro se desse tudo certo e não perdesse se desse errado. O que ele chama de falhas cognitivas, que esse é o ponto que muita gente não tinha a menor ideia do que tinha, né, nesses instrumentos financeiros. Eles eram tão complexos, tão cheios de derivações, na verdade ninguém sabia realmente o que tinha. E o terceiro ponto que ele colocou exatamente, falhas políticas, porque os reguladores, a cada momento, eles não foram capazes de evitar ou o risco moral ou de corrigir o problema dessa falha cognitiva dos participantes do mercado. Então é um artigo muito bom porque trata exatamente disso, tá? Para cada um deles. Governo após governo tem muito interesse em que as pessoas consigam usufruir desses mecanismos, porque é uma sensação de prosperidade, né? O sonho americano, ter a casa, ter o emprego, ter o carro. Então, quando a pessoa consegue, inevitavelmente vai ter dividendos políticos quando a pessoa conseguiu prosperar sob aquele determinado governo. Isso é similar a uma discussão que eu constantemente tenho com o Salazar sobre os auxílios emergenciais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Eles têm uma componente eleitoral, evidentemente, ainda que eu considere que em casos específicos eles são necessários, mas obviamente para o governante, aí você pode inclusive falar do risco moral do governante, porque o governante ele se beneficia eleitoralmente do relaxamento da regulação do mercado e, portanto, da aparência do aumento do número de casas, do número de novos proprietários, mas ele não corre o risco diretamente no caso do colapso do mercado. Você vê, esse é um exemplo interessante onde o risco moral afeta todo mundo, incluindo os reguladores, né? Então, por isso que esse é um artigo muito interessante, que eu acho que ele, assim, se você tivesse que sumarizar mais ou menos o problema, é exatamente isso aí, para cada um dos elementos. Mas antes de a gente falar isso, antes de a gente chegar nesse ponto aí, a gente ia começar a falar do crédito, da questão do que o Michael Burry fez, certo? Sim. Só para... o ponto é o Michael Burry, ele percebeu que esse colapso ia acontecer. Ele identificou, tudo que a gente falou nos últimos 10 minutos aqui, ele identificou relativamente antes, foi em 2004, 2005, né? 2005, por aí. E ele tinha um fundo de investimento dele. Ele saiu da medicina para só investir dinheiro, estava tendo retornos excelentes apostando em ações, né? Ele não apostava no mercado de debêntures, de bonds, era só no mercado de ações. Ele percebeu isso e resolveu apostar no mercado de ações. No mercado de debêntures. Ele descobriu que não existia um instrumento de crédito, até em grande parte porque as pessoas diziam, olha, o valor de casa sempre sobe e as pessoas sempre pagam as suas hipotecas. Então, por que você quer apostar que isso não vai acontecer? Você quer apostar contra um evento que nunca aconteceu na história, né? E tem discussões interessantíssimas dele com os investidores, com o cara que era mentor dele, cujo nome me fugiu agora, falando, olha, você não tem habilidade de prever tendências macroeconômicas, deixa de ser maluco, não sei o que lá, né? Essa foi a discussão toda. Ele acabou conseguindo com alguns bancos esse instrumento, né? Os bancos criaram um instrumento novo para ele, chamado Credit Default Swap, eu não sei nem como é que a gente vai traduzir isso, mas a ideia básica seria uma espécie de troca de crédito em caso de insolvência. Na verdade, você aposta que aquela particular debênture, lá que o particular bond não vai falir, né? Não vai ser pago, vai virar insolvente, e no momento que ele virar insolvente, eu recebo um dinheiro. Então, em certa medida, é uma espécie de, a grosso modo, Salazar me ajuda aqui, a grosso modo é um seguro que você está fazendo contra aquele particular instrumento financeiro. Sim, é um seguro e, inclusive, existe isso até para a dívida soberana dos países, né? Então, no Brasil, vira e mexe, a gente ouve que o preço do CDS brasileiro aumentou, que é justamente a aposta que o Brasil vai se tornar um país mais solvente ou menos insolvente. Isso. O que é interessante é que eles criaram outro instrumento com isso lá, que é o Synthetic CDO. Nasceu, e aí eles puderam, impressionante isso, né? Que eles replicaram a mesma dívida dos CDOs N vezes. Estivessem criando as hipotecas 10, 15 vezes de novo, porque o que acontece? Esse CDO, ele é como se fosse um espelho da dívida original, esse sintético. Então ele captura o fluxo do pagamento da dívida de uma mesma forma que ele pagaria da dívida original, só que vindo aí do cara que está financiando a aposta na queda, né? Então, por exemplo, o Michael Burry gastava os tubos de dinheiro a cada ano que passava, como se ele estivesse pagando hipotecas virtuais, digamos assim, tá? Porque uma fração das hipotecas. E aí esse Synthetic CDO, ele era como se fosse um espelho
das dívidas originais. E eles começaram a vender esse Synthetic CDO sintético para N pessoas que começaram a apostar contra, né? Porque o Michael Burry foi o primeiro, mas aí outros começaram também depois a apostar contra. Né? Inclusive teve uma empresa, né, que é retratada no filme também e que era especialista nesses CDOs. E o cara que era o gerente desses CDOs, ele se orgulhava em que ele tinha ganhado muito dinheiro com isso, que ele achava um grande negócio. E aí o tal do Steve Eisman, que era o outro investidor, não se conformou, né? Falou assim, como é que esse cara é um imbecil, ele não sabe o que ele está criando. Ele está criando um pesadelo aqui que pode quebrar banco, né? Na hora o cara sacou do risco que era a criação desses múltiplos CDOs. Foi engraçado. Então, mas aí que é, né, o Salazar, que vem para mim o ponto interessante, porque não foi simplesmente o Community Reinvestment Act e o fato do governo, incluindo o governo direitista do Bush, né, que estava mais ou menos influenciando, torcendo o braço, mas influenciando, tentando convencer os bancos a emprestar dinheiro para pobres. Isso aí teria um impacto específico na economia. A existência do CDO e depois do Synthetic CDO, na verdade, multiplicou esse impacto por 100 milhões, né? Isso. Esse é o problema, entendeu? Então, isso não foi culpa do governo, isso não foi culpa do Community Reinvestment Act, né? Essa narrativa simplória que fica aí, porque é um negócio que a gente não sei se ficou claro para todo mundo, quando o Salazar falou do CDO e do Synthetic CDO, que ele acabou de falar agora, que é importantíssimo, a instituição financeira que criava esse instrumento, que é o CDO e o Synthetic CDO, quem criava, o que ela fazia? O Goldman Sachs criava esse instrumento, ele pegava lá os grupos de hipotecas e grupava de novo, fazia o grupo do subgrupo, do supergrupo, do supergrupo, só que o detalhe, ele não ficava com isso, ele vendia isso para alguém. Sim. Então, para deixar claro, então o risco do Goldman Sachs era nenhum. Ele criava esse instrumento, aí vendia, sei lá, para o fundo de pensão dos funcionários públicos da Islândia, vendia para o fundo de pensão dos trabalhadores das minas de carvão do Vale do Ruhr, em Düsseldorf, coisa desse tipo, entendeu? Isso. E eles tiravam 2, 3% do valor total. E o grande lucro, na verdade, da taxa de bilhões, dezenas de bilhões das instituições financeiras, vinha da venda desse instrumento. Isso, inclusive quem comprou no começo foi a AIG, né? Aquela seguradora, que foi uma das seguradoras que teve bailout depois do governo. Exatamente, porque uma das coisas que eles faziam eles precisavam de... Quando o Michael Burry... Se eu aposto que esse bonde aqui vai pro buraco, ele vai chegar a zero, quem que vai segurar isso? Eu preciso achar algum segurador. Ou quem que vai estar apostando do outro lado, né? Aí, no caso, foi a AIG, que basicamente ela começou a apostar. Ela começou a fazer todos os seguros porque ela imaginava que o risco da insolvência era baixíssimo. E ela comprava um valor barato, né, o Salazar? Acho que era engraçado, né? Era 0,12% do valor total por ano, era um negócio assim, né? Isso, até eles caírem na real. Aí chegou a informação muito tempo depois na IG, aí eles pararam. Só que aí o Goldman Sachs pegou e começou a vender para outras empresas isso aí, entendeu? Continuou. Só que não foi para a IG. Só que a IG já estava toda comprometida, né? Na crise ela foi salva, porque como ela atua meio que como um resseguro, né? O seguro, ela segura as seguradoras, né? Ela foi dada como essencial, né? Serviço essencial, que poderia contaminar até outros mercados. Então ela foi salva no final. Você falou de contaminar outros mercados. Para quem não assistiu, é um filme que é original da HBO, que chama Too Big to Fail. Não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, eu recomendo fortemente. Não vi. Eu recomendo fortemente porque é a crise de 2008 do ponto de vista do governo americano. E uma das coisas mais interessantes, quando eles descobrem que a AIG está mal, eles ficam, em primeiro lugar, em choque, né? Porque, assim, na verdade, a AIG ela tinha uma dívida de bilhões naquele ponto específico, né? E eles recebem uma ligação, o secretário do Tesouro americano, Hank Paulson, recebe uma ligação do presidente da GE, falando que a crise já tinha contaminado o setor de banco, não de investimento, de banco comercial, a tal ponto que a GE estava tendo problema para conseguir dinheiro para financiar as operações do dia a dia. Mas é interessante como o pânico foi causado pela AIG, quando eles descobriram que a primeira pergunta, quem foi o idiota que segurou? Porque, no fundo, quem é o idiota que vendeu seguro de incêndio para essas casas pegando fogo? Foi a AIG. Ela vendeu para todo mundo. É isso aí. Entendeu? Meu Deus do céu! E agora? O presidente da AIG ligou para o Hank Paulson, secretário do Tesouro, e falou, olha, nós temos um pequeno problema aqui. E para dar um exemplo, né, gente, de novo, que é muito legal isso, acho que foi no Merrill Lynch, que eu lembro que eles avaliaram inicialmente que a posição que eles iam perder lá, o dinheiro, eles iam perder tipo 3 bilhões. Porque eles achavam que os pagamentos, eles confiaram nos valores de
de risco, dado para agência de risco. Depois descobriram que era 9 bilhões, acho que no final ficou em 55 bilhões, só para dar um exemplo do tipo de valor, tá? Só para você ter uma ideia do tipo de problema que essas empresas que venderam, em última instância, o seguro, né, elas causaram. Agora, o negócio que eu acho interessante é que na indústria de seguro americana, por isso que eu perguntei para o Salazar, me ajude aqui a explicar, o CDS é um seguro? O CDS é um seguro, só que ele não era regulado como seguro, porque na indústria de seguros, tipicamente para você fazer um seguro, você é obrigado, a seguradora obrigada a reservar capital mínimo. Sim. Nesse caso, ele era um instrumento que era um seguro, mas não era regulado como seguro. Portanto, a IG podia continuar vendendo, e depois as outras empresas financeiras que começaram a vender no lugar da IG podiam continuar vendendo seguro a valores baixíssimos, de um negócio que estava claro que ia acontecer, sem nenhum tipo de regulação do governo. Aí volta o ponto que o Zé tinha feito inicialmente, que como há também a falta de regulação governamental, né, de qualquer tipo de agente governamental. Ninguém nem sabia bem como é que classificava esse produto financeiro, né, o CDS, por exemplo. Era um produto financeiro que existia, estava há pouco tempo, né, ele tinha sido recém-criado e não se sabia exatamente, até para a indústria imobiliária, foi criado praticamente por Michael Burry, né, pelo que eu entendi no livro, não existia, assim, né, e os caras, obviamente, as áreas de risco, quem fazia modelagem disso, totalmente furado, né, porque nunca isso deveria ter passado, né, mas é porque estava tudo contaminado e ninguém fazia verificação de nenhuma, né? Simplesmente era uma cadeia de coisas que era muito difícil de seguir, ninguém sabia mais nada, era um caminho como se fosse um labirinto, né? Era muito labiríntico esse negócio. E os caras estavam ganhando bônus, né? Os bancos arrebentando de ganhar dinheiro todo ano. Você acha que os caras vão se preocupar com isso? Né? Aí que eu acho que também é o ponto interessante, que os libertários adoram falar que isso foi uma crise de ganância geral. Mas se você for analisar, quem tinha a responsabilidade maior mesmo foram as instituições financeiras, né? Então, assim, a culpa maior não é da stripper. A stripper, obviamente, foi gananciosa, foi que tinha 5 casas ou condomínio, sei lá, mas as instituições financeiras tinham a obrigação de saber o que estavam fazendo, né? Então, assim, a accountability, né? A responsabilidade maior estava com eles. Eu diria que para acreditar que os dois lados são igualmente culpados, você tem que embarcar na fantasia igualitária que eles são iguais, incluindo incapacidade. E eu simplesmente não aceito, eu não vou demandar a mesma capacidade, em último caso, de análise do setor de investimentos ou do setor de criação de produtos financeiros do banco e da stripper. Basicamente, ali, acho que uma analogia adequada quem é mais culpado, o traficante ou o viciado? Eu começo dizendo que os dois lados são culpados, tá? Você pode agora discutir. É muito mais fácil para regular o mercado e ir atrás dos grandes traficantes do que aprisionar todos os viciados. Mas, pior do que tudo, é uma situação que é a situação que se deu depois de 2008, no qual houve um bailout para os traficantes, né? O famoso Toxic Asset Repurchase Program, né? TARP, do inglês TARP, né? Em 2008, no qual o dinheiro foi dado aos bancos e não às pessoas que tomaram os empréstimos, que ficaram sem carro. Então, só o AIG recebeu 180 bilhões de dólares por 95 primeiro, 95 a mais depois, 180 bilhões. E quem pagou isso? Contribuinte americano. E aí, eu que sou encanador e de vez em quando conserto encanamentos na casa de alguns segurões assim, um dia tava consertando lá uma encrenca na churrasqueira de um diretor de banco assim e tal, e o cara falando que enquanto isso os Estados Unidos tá só imprimindo dinheiro, né? Tá só fazendo aquela coisa lá com a maquininha na mão, toda vez que eles precisam eles vão lá. Foi o quantitative easing do governo Obama depois. E assim, a cada vez que tiver algum amigo do chefe com problema, eles vão lá, imprimem e pronto. Sendo que a dívida agora tá em quanto? 20 trilhões da dívida pública americana? Eu acho que chegou a 20 trilhões, né? Eu acho que chegou a 20 trilhões. Então, e esse cara do mercado financeiro me dizia que enquanto eles estiverem com a maquininha na mão, não tem problema, é too big to fail também. Sim. O que vocês acham? Sim, ele é too big to fail. Literalmente, dezenas de milhões de pessoas que perderam suas casas, perderam tudo, não são. Acho que é importante a gente, já que falando desse negócio de dinheiro, acho que muita gente imagina ainda que algum lugar lá no Fort Knox, Estados Unidos, tem uma pilha de ouro lá que tá lastreando o dinheiro, né, ou o valor do dólar. Isso que não é mais verdade, né? Desde os anos 70,
Isso. O dólar passou a ser uma moeda fiat, basicamente vale porque eles dizem que vale. Então, até depois da Segunda Guerra Mundial e até 1976, mais ou menos, você tinha o padrão ouro. Então, tinha uma quantidade de ouro, o dólar valia, Ouro. o dólar, a onça de ouro valia uma quantidade de dólares, as outras moedas pareavam com o dólar e segue a vida. Aí, na década de 70, abandonaram isso e falaram, cada um por si. Então, basicamente, o dinheiro em si, hoje, já é uma abstração. Então, estão fazendo abstrações de diversos graus. Eu acho que é difícil para as pessoas compreenderem. Por isso que muita gente fala, que é todo mundo rico, é só imprimir mais dinheiro. Isso assim, é difícil porque eu acho que não existe educação financeira no Brasil e no mundo, e não se explica como é que funciona o sistema, até para eu acho que não assustar. Não sei nem se alguém sabe como funciona. Nesse ponto em particular, eu concordo. Eu não sei se alguém ainda, sobrou alguém que sabe ainda, né? Sim, de cabo a rabo, com toda essa quantidade de derivativos exóticos que a gente está falando, e bailouts e não sei o quê, e títulos da dívida que a China comprou e revendeu e não sei o quê, o sistema é uma bagunça, assim, e funciona porque as pessoas simplesmente resolvem acreditar. Mas, assim, o dinheiro em si não tem valor intrínseco nenhum, é uma mera abstração. O dólar, para deixar claro, né? O dólar que resolveu sair do padrão ouro desde 71, aliás, com outro direitista, né? Com o Richard Nixon, né? Nixon. Foi com o Nixon, né? Ele acabou, nós entrando nesse modelo aí, como o Zeno está falando, na verdade, o que se baseia em duas coisas: na confiança, né? Número um, confiança por uma série de fatores externos ao mercado financeiro, incluindo o poderio militar dos Estados Unidos, capaz dos Estados Unidos de imaginar que você pode pagar suas dívidas, e dois, é porque tem um alavancamento. Presume-se que as pessoas não vão todas remover o seu dinheiro do banco ou dos investimentos ao mesmo tempo, né? Esse é o problema, né? Não esqueça que a confiança, que a maioria das instituições financeiras trabalha hoje com um nível de alavancamento, né? Muito alto. Se eu não me engano, na última revisão era algo de 4-1, né? Elas precisam ter apenas $1. Cada 4 que elas tomam, elas precisam ter apenas 1. Eu acho que é maior. Eu acho que é maior. No Brasil, que esse sistema chama de sistema de reservas fracionárias. Isso. E cada país define a taxa de alavancagem. Acho que a dos Estados Unidos é bem alta, se não me engano. Eu não lembro, mas é bem alta. Mas essa questão de confiança tá caindo, né? Tanto é que um dos motivos que o Bitcoin tá explodindo aí, sabe, um negócio também, outra abstração em cima da abstração, né? O dinheiro seja uma abstração, e você coloca uma outra que é uma criptomoeda em cima, é porque as pessoas não estão com confiança que o dólar vai durar isso tudo, né? Sim. Existe hoje uma desconfiança no sistema geral. Eu acho que com a crise do subprime ela se agravou mais ainda. E agora que a gente está vivendo esse cenário de pandemia, né, que houve uma impressão... Quantos por cento dos dólares foram impressos durante a pandemia? Acho que é uma coisa absurda, né? Eu me lembro do número, 20%, né, em 2020. Eu vou confirmar, mas é 35%. É o último número que eu vi. Neste ano, no ano da pandemia, 35% dos dólares produzidos ao longo da história da humanidade foram produzidos nesse ano. Ou seja, isso é o tipo de coisa que gera muita expectativa de confiança, né? Não, sim. Calma que aí vem o Great Reset pra resolver tudo, né? Pois não, assim, imaginem só, né? A próxima grande crise deve estar sendo gestada agora, né? Esse negócio da pandemia, né? Assim, a gente está vendo uma crise enorme no mundo inteiro. Aí você vê o mercado de ações explodindo, assim, não faz sentido se você for ver, né? Assim, tá tendo uma inflação de ativos, né? Que dizem, né? Que os ativos das empresas estão sendo precificados lá em cima, né? Então, assim, é uma loucura mesmo. É difícil de entender, é muita abstração. Vídeo a Tesla, né? E eu acho que para o afegão médio, né, é mais difícil ainda, porque ele vai sentindo cada vez mais a margem. E quem são os prejudicados dessas crises, geralmente? São as classes mais inferiores primeiro, né? É o pobre que paga a conta, né? Sempre são atingidos. Então, eu acho que é interessante do livro é justamente assim, se você for ver as crises, elas estão cada vez ficando mais próximas, né? Uma da outra, né? Então você teve aí a crise, você teve o Black Monday, né? Nos anos 80, aí no 87. E aí nos anos 90 você teve crises também na Rússia. Tigres asiáticos também. Os tigres asiáticos, o Japão, né? Nunca mais se recuperou aí do declínio. Então, assim, as crises estão cada vez mais perto. Virada do século aí teve o crash das empresas .com, né? Isso. Então, assim... Eles quebraram. Ano 2000 teve a Enron, escândalo também. É verdade, tinha esquecido. Mas você sabe que é interessante, você falou da bolha das .com,
eu, se não me engano, acho que foi o Peter Schweizer que fez esse argumento, né, no Architects of Turing, que a gênese da crise de 2008 foi a crise da .com, porque na opinião dele, acho que foi o Fed, manteve as taxas de juros artificialmente baixas e manteve crédito demais no mercado, isso levou ao inflacionamento do preço dos imóveis. Então, talvez a gente esteja vivendo, na verdade, uma crise constante desde então, né? Desde lá das .com, passou por os escândalos da Enroll, com agora Primes, e a gente não viu desfecho dela ainda, né? Porque vai dando bailout, assim, o sistema financeiro não quebrou de fato, né? Eles vão dando uma arranjada aqui, funde um banco com o outro, dá dinheiro para a empresa não quebrar e vai tocar na vida, né? Mas, na verdade, precisava ter esse reajuste, né? É que no cenário corrente, né, o Salazar, o Zeno, o plano desse reajuste é que você está falando de sofrimento humano numa escala considerável, Sim. não? Esse é o grande problema. Esse reajuste não vai acontecer sem, e eu diria, sem sangue, sem morte, sem o colapso de países inteiros mesmo, né? Esse é o problema. Imagina o que aconteceu em 29, né? Tinha banqueiros se matando, né? Teve a Grande Depressão, gente morando lá, montaram uma favela no Central Park, esse tipo de Hooverville, coisa. né? Acho que era Hooverville o nome, né? Hooverville. Algo assim. Então, isso não aconteceu, né? Porque vai dando um jeitinho aqui e ali, imprime mais dinheiro e vai resolvendo. Mas assim, o que é preocupante também é que além desse cenário do mercado financeiro em si, a gente está tendo uma epidemia de fraudes, né? Por ver lá o Bernie Madoff, tudo bem que ele era parte do sistema financeiro, mas montou um esquema de pirâmide lá totalmente fraudulento. Tem uma empresa que vocês já ouviram falar, chama Nikola lá, que claramente é fraudulenta lá, tá dizendo que inventou lá um caminhão movido a hidrogênio. A Terranos da Elizabeth Holmes. A Terranos acho que está um degrau abaixo da Nikola, porque ela tentou efetivamente fazer um produto que era impossível de ser criado, né? E ela não enriqueceu. Agora esse cara da Nikola claramente é fraude, né? O cara tá mentindo descaradamente lá e comprando mansões com o dinheiro que ele tá lucrando. Além de outros casos também que você vê que tem um descolamento muito grande da situação financeira da empresa ou na bolsa do que ela realmente é, que é o caso da WeWork, que andou comprando imóveis em tudo que é lugar. E até um IPO gigantesco que foi cancelado. Sim, porque várias vezes teve lá uma reavaliação sempre para baixo do valor dela, e mesmo antes da peste chinesa dominar tudo, os caras já estavam lascados, e nisso levando junto aquela SoftBank japonesa que tinha aportado uma dinheirama neles, porque eles têm uma alocação de um fundo mais ousado deles de recursos em startups, em coisas do tipo, e a WeWork era uma das apostas dos japoneses para isso. Você sabe que japoneses com a taxa de poupança gigantesca deles acabam uma hora enlouquecendo, né? Se não enlouquece por causa da cultura local deles lá, enlouquece gastando dinheiro desse jeito ou poupando alucinadamente. Temos que falar aqui da Tesla, né? Que a empresa todo mundo sabe. Salazar, por favor, você é um grande herói. Falar, eu li hoje, vi um vídeo hoje, o Michael Burry tá fazendo short da Tesla. Então, a Tesla, assim, eu vejo dois lados. Ela realmente produz alguma coisa. Então, isso já é realmente, ela não é uma empresa que não entrega nenhum produto, né? Não é nenhuma pirâmide nesse sentido. Mas o problema é o valuation dela. É realmente, assim, ela é um exemplo de valuation exagerado, eu acho, assim. E uma hora, né, ela é uma empresa altamente endividada. Quem olha, né, essa empresa vê que ela é altamente endividada. E ela basicamente sobrevive de muitos subsídios, né, do governo americano, pelo menos até um tempo atrás era assim. E tem um líder que consegue captar dinheiro, né, cara? Assim como o Jeff Bezos captou muito dinheiro durante muito tempo, que a Amazon deu muito prejuízo durante muito tempo, né? Hoje é empresa de muito sucesso, mas já deu muito prejuízo. Então acho que é muito uma aposta, né? O valuation dessas empresas, né, que é a precificação das empresas de tecnologia, pelo que eu leio, né, do pessoal do mercado financeiro, eles fazem um valuation diferente, porque se você olhar só a dívida, a empresa não devia valer o que ela vale. É porque os caras, eles têm o tal da avaliação dos ativos intangíveis da empresa, que é um negócio totalmente coisa louca, abstrato, né? Abstrato, exatamente. E a Ru valia não sei quantas vezes lá, a Ford, no auge da bolha lá, cadê os ativos intangíveis hoje, né? Então, assim, é muito complicado mesmo. Essa história de ativos intangíveis é mais ou menos como os conceitos do Paulo Coelho, por exemplo, é tão esotérico quanto. Então, se você fala assim que a empresa está valendo, qual é o valuation da Tesla hoje? Alguém sabe o valor? Bilhões, acho. 206,5 bilhões. 206 bilhões. Isso. Isso aí, cara, é um guerreiro de luz, é sabedoria, não é
Você tem que entrar em alfa pra entender esse tipo de coisa, cara. Não... Só para ilustrar esse ponto que os três aí estão fazendo, tá, gente? Ó, a Tesla tem uma valoração de 206 bilhões, tendo produzido 103 mil carros até 31 de março. Nesse mesmo período, a Toyota, que vale 202 bilhões, produziu 2,4 milhões de carros. A produção anual da Mercedes-Benz é 15 vezes maior que a Tesla. E a Mercedes tem um valuation inferior da Tesla. Não é 15 vezes mais bem avaliada. Então, esse é o ponto. É complicado. Mas também apostar contra tem que ser... Esse é um negócio que até foi legal que o Zeno falou aí. Apostar contra qualquer coisa que é tal do short, né? A gente não falou o que é o short, né? O filme fala rapidamente, né? Que é assim, apostar contra, mas é basicamente o seguinte: é você assumir uma posição vendida, geralmente, que se fala, né? Que é você espera ganhar dinheiro na queda, né? Para você vende um negócio mais caro e compra mais barato e ganha nessa queda. Isso é o tal do short, né? E apostar contra é um negócio que exige muita coragem, né? Ou autismo, no caso do Michael. Porque você tá lutando basicamente contra o mundo inteiro, né? Tá todo mundo apostando, vamos lá, né? Que nem o Ibovespa, né? Você vai lá e fala assim, não, o Ibovespa vai cair, mas tá todo mundo falando, não, vai subir. Ou seja, você tá sendo o cara do contra, né? E o livro conta isso muito bem, que é quanto esses caras sofreram por anos por assumir uma posição que todo mundo falava, não, você tá louco, pelo amor de Deus, isso aqui nunca vai quebrar, né? Você tá apostando contra... inclusive ele fala, você tá apostando contra o povo americano aqui, né? Foi um negócio complicado. Você tá apostando contra o sistema financeiro todo, né? Um dos investidores, o Michael Burry, falou, você tá apostando contra o sistema financeiro inteiro, né? Sim, e no caso do Michael Burry tem a coisa ainda de que os próprios investidores do fundo do Burry começavam a azucriná-lo dizendo, cara, você tá perdendo dinheiro pra gente, não sei mais o que. Em 2005 e 2006, antes de o negócio estourar, o povo queria processá-lo, ele teve que invocar lá um negócio dizendo que... E proibiu os... Congelar, ele congelou... Congelamento. Então, no final das contas, já em 2008, ele ganhou uma dinheirão pra esse pessoal e ninguém queria nem dizer obrigado pra ele. Mas desculpa, Zé, não sei falar alguma coisa? O fundo dele deu entre 2000 e 2008, acho que quando foi encerrado lá, 489,34% de lucro. O Standard Poor's 500, no mesmo período, deu menos de 3%, que é o índice da Bolsa Americana. Em valor absoluto, lá, o lucro dele para os investidores, com as apostas no mercado financeiro, com os créditos default swap, foi 700 milhões de dólares, aproximadamente. 750. Pessoalmente, ele ganhou 100 milhões de dólares. Isso, 100, 130, um negócio assim, exatamente. Ele pessoalmente, ele colocou no bolso. E é interessante que ele, hoje em dia, ele investe em... quer dizer, eu não sabia água. agora. Então, mas não é água diretamente, né? Eu vi uma entrevista dele, ele investe em fazenda de amêndoa, porque fazenda de amêndoa precisa de muita água, então é um método meio que ele usa para investir em água, investir em fazenda de amêndoa. E ele tem um argumento super complicado, porque isso aí é super importante. Vai dar certíssimo. Mas eu queria só voltar no ponto central, só que nós discutimos sobre diversas distorções, né? E você perceba que eu insisto que a minha postura é anti-igualitária, eu insisto que as pessoas têm capacidades diferentes, têm visões diferentes do mundo e, portanto, têm responsabilidades diferentes. Quando você diz para um colhedor de morango mexicano ilegal que ganha 14 mil dólares por ano, que ele pode sim comprar uma casa de 750 mil dólares, a responsabilidade do emprestador, nesse caso, ela existe, ela não pode ser abandonada. Eu acho que o grande argumento, que é o argumento que tipicamente associado com a esquerda, que é a pergunta por que as pessoas que emprestaram, que tomaram emprestado irresponsavelmente não têm que sofrer nada? Eu falei perfeitamente. Por que as pessoas que emprestaram irresponsavelmente também podem ficar sem sofrer nada? Então os dois teriam que sofrer, né? Ou nenhum sofre ou os dois sofrem, né? Esse por mim é um argumento. Tem um filme antigo, chama Boiler Room, que fala também de uma empresa de Vin Diesel, Ben Affleck, que é uma empresa que cria ações fraudulentas lá, ações de empresas que não existem. E aí o personagem lá fala no começo do filme, você é bombardeado o dia inteiro por imagem de riqueza, né, de sucesso. Você começa a pensar que não, isso não é apenas fácil, né, é natural. Então, o estado natural meu deve ser uma pessoa rica. Eu não sou por algum acaso do destino, né? Então aparece uma oportunidade dessas, pessoas pulam, né? Não tem aquela crítica, aquela autocrítica falando, peraí, se isso é muito bom para ser verdade, talvez seja,
né? Muita gente acaba caindo. E a sociedade americana, que é uma sociedade de alta confiança, né? O cara recebe um e-mail lá do príncipe da Nigéria que tem um dinheiro que ele precisa tirar do país, o cara acredita. Mas você veja aí, Zeno, para mim um aspecto do argumento, eu lembro do Boiler Room, entendo parte do argumento do Boiler Room, eu entendo parte do argumento tipicamente do que a gente chama de confidence scam, né? Dos golpes eu não sei como é que tem traduzido em português, dos golpes, tipo. O meu ponto central é que, direto ou indiretamente, o banco, especialmente os setores de empréstimo de banco, tem uma autoridade implícita que, nesse caso em particular, foi abusada nesse processo específico, né? Tipicamente, a análise, sei lá, até 1970, 80, se o banco analisou o meu crédito e resolveu me prestar dinheiro, eu devo considerar que essa é uma decisão que faz sentido para o banco, faz sentido para mim, e um investidor no banco também diria, não, essa é uma decisão que faz sentido do ponto de vista do investimento de negócio. Essa confiança implícita que foi completamente quebrada, né, na crise de 2008. Começou em 2002, mas foi quebrada realmente na crise de 2008. Esse, para mim, que é o ponto central, né, que parece o ponto cego da direita que não aceita nada no que tange a isso, né? Não... Você lembra do filme A Felicidade Não Se Compra, lá, aquele clássico? Sim. O personagem lá, cujo nome não vou me lembrar, ele tá na véspera de Natal lá pensando em se matar, porque perdeu um dinheiro, literalmente perdeu um dinheiro lá, o empregado dele lá perdeu um envelope com dinheiro e ele tá ameaçado de ser preso, né? Ele tinha uma pequena empresa de empréstimos lá numa pequena cidade, e ele tava ameaçado de ser preso e achava que a vida dele era um fracasso. Você vê como esse esquema da punição para essas entidades desapareceu completamente do cenário, né? Ninguém mais é preso por causa disso. Então, para usar, ou seja, vocês não arriscam mais a própria pele, esse é o grande ponto, né? A partir do momento que tiver banqueiro sendo preso e tudo mais. Você lembra que nós comentamos, acho que foi no último episódio que eu participei, não no último episódio, mas o último que eu participei foi aquele dos SJW, se eu não me engano, onde a gente comentou daquele banqueiro, se não me engano, do UBS, foi o único banqueiro preso, lembra? Vocês lembram disso? Foi o único banqueiro preso. Sim. Karim Segalgain, alguma coisa desse tipo, né? Foi o único cara preso. E eu me lembro que no próprio livro, no filme mesmo, né? Fala, ele escondeu alguma coisa como $1 bilhão em empréstimos ruins, né? Nos livros. Que é uma coisa que qualquer banco de Wall Street, de grande porte, Goldman Sachs, faz antes da hora do almoço, né? Qualquer banco, então... Ele era do Credit Suisse. Credit Suisse, isso não era do UBS, era do Credit Suisse, também, do Credit Suisse, exatamente, era do Credit Suisse. O UBS, que nessa intro feio também, tomou um prejuízo de 37 bilhões nessa crise subprime. Inclusive, fazer uma lista aí de quem se deu mal nessa história é um passatempo bem criativo. O cara que mais perdeu dinheiro individualmente é um sujeito que aparece no livro chamado Howard Hubler, né? E que provou esse não tá no filme. Não tá... ele tá com outro nome no filme. No filme ele aparece como Benny Klieger. Não lembro. Mas é esse cara. E eu tinha uma teoria já há muito tempo que diz o seguinte: nunca confiem em um sujeito chamado Howard. Esse nome é uma cadeira de burro. Tá? Assim como tem um sobrenome brasileiro, que eu não posso falar aqui agora, mas se alguém quiser me manda uma mensagem aqui, que eu falo, você nunca confiar em alguém com aquele sobrenome, tá? Qualquer hora a gente conversa sobre isso. Tá bom. Manda uma DM no tweet do deixa aí no LinkedIn do encanador aí que a gente responde. Uma pessoa que não apareceu no livro, que é o John Paulson, né, que ele tinha um fundo de investimento, ele foi o cara que na verdade mais ganhou com a crise. Os investimentos dele, na verdade, os credit default swaps e afins dele, ele acabou lucrando um estimado de 2,5 bilhões de dólares. Caramba. Na crise. Não aparece no livro. Ele, na verdade, ele não foi um dos inovadores, ele mesmo descobriu o que os outros estavam fazendo, os outros 4. A gente falou o nome dos 4, né, gente? A gente falou de todo mundo, né? Falou do cara falou do Michael Burry, falou do cara da Front Point lá do Eisman, falou dos 2 garotos e falamos do Greg Lippmann, que era o cara que vendia, o cara do Deutsche Bank que vendia os credit default swaps, né? Mas esse cara que não aparece, o John Paulson, na verdade, ele tinha muito mais dinheiro. Ele ganhou muito mais dinheiro porque ele tinha muito mais dinheiro para investir, né? Algumas das apostas dos outros eram menores, dos garotos lá do fundo, lá como é que chama o fundo dele? Cornwall, né? Aquele fundo deles era... Vocês lembram do valor? Era um tipo 2, 3 milhões, não era que eles investiram, um negócio assim, eles ganharam 100 e poucos milhões, mas eu lembro que eles investiram foi muito menos. Foi muito menos. Então acho que esse foi o ponto. O Paulson não é que ele não teve a visão nenhuma, mas ele chegou até relativamente tarde, mas ele tinha muito dinheiro, né, para fazer essas apostas. A gente não falou muito do Lippmann, basicamente ele era do Deutsche Bank, na verdade. Isso. E ele era o cara que
foi escolher. É muito maluco isso, né? Os caras chegaram em determinado momento e colocaram ele justamente para fazer dinheiro apostando contra, né? Eles chegaram à conclusão ali que precisava ter um cara que ia ser o cara que ia vender os swaps lá, e ele saiu também super rico, mas ele simplesmente foi o mediador desses seguros que foram depois passados aí para o AIG, para outras instituições. Para dar uma perspectiva, né, o Salazar, o Deutsche Bank ele vendia os bonds lá de hipotecas, apostando que eles iam ser pagos, né? O Deutsche Bank e o Greg Lippmann, funcionário do Deutsche Bank, vendia o seguro, né, o CDS, lá o Credit Default Swap, apostando que eles não iam ser pagos. Meio esquizofrênico, né? Fazer a aposta contrária, do meio do mesmo. Que é o que grandes bancos de investimento fazem, que a gente chama de... Eu não sei nem se tem uma palavra em português, em inglês chama de hedging, né? Sim, é proteção mesmo, né? Hedge proteção. Proteção mesmo, tá? Acho que é isso, acho que te cobriu tudo, né? Não tem mais... Não, o Greg Lippmann, que no filme o nome dele é Jared Vanett, né? Eles mudaram o nome, né? Só para lembrar, o Steve Eisman virou Mark Ball no filme, né? Que ele chegou a ganhar quase $1 bilhão. Mudaram alguns nomes, né? O Greg Lippmann, pessoalmente, a comissão dele, acho que foi em 2008, né? Pessoal dele, como que ele é um vendedor de instrumentos financeiros, foi $47 milhões. Fez a vida nisso, né? Impressionante. Muita gente ali se matando, né? Merrill Lynch quebrou. Teve várias instituições que quebraram mesmo. Que não foram salvas, né? Teve... Foi absorvido no outro banco, não lembro qual foi. JP Morgan, né? JP Morgan, né? Foi JP Morgan. O verdade é que o governo americano ele organizou várias fusões nessa época, né? Mas gente, que eu recomendo, se vocês não assistiram, por favor, assistam o Too Big to Fail. Tem uma cena genial, que é uma reunião um fim de semana inteiro, na sede do Fed de Nova York, todos os bancos, tá? O Morgan Stanley, o Goldman Sachs, todo mundo lá sentado com o Hank Paulson, e eles fazendo, não, você vai comprar tal, você compra tal que eu vou cobrir 40% das hipotecas insolventes dele. É fascinante, aquilo é muito bom, muito interessante, viu? Foi um esquemão, né? Foi um esquemão. Esquemão brasileiro, né? Não, é pizza bem pizzona brasileira mesmo, exatamente. O único que realmente não conseguiu foi o Lehman Brothers. Bear Stearns quebrou, o Lehman Brothers quebrou. O Bear Stearns foi comprado a preço de bala Juquinha, né? Foi o Lehman Brothers que realmente foi embora. Esse aí não aguentou, né? O Lehman Brothers foi realmente... O governo resolveu não ajudar. Foi o único que o governo... E é fascinante, tá, gente? Porque nesse filme aí mostra muito dos problemas do Lehman Brothers. Como é que chamava? Eu esqueci o nome do CEO. Ele chegou a receber uma oferta, ele não quis vender porque ele achou que as prestações ia voltar. Então é fascinante. O Warren Buffett chegou a querer comprar, tá? Mas ele não... Mas assim, uma coisa maluca, tá? As ações estavam valendo, sei lá, 20, e ele falou, não vende para menos de 80. Que diabo, você é louco, né? Todo mundo falou, você tá maluco. Sua empresa está precisando falir, né? Não, vai voltar, entendeu? Só especulação. Então foi bem interessante. São dois filmes, né? Para complementar assim, esse livro, se você quiser ficar em filme, não precisa ir para o Arquiteto da Ruína e do The Housing Boom and Bust do Thomas Sowell, que também é um livro muito bom, né? Sobre isso. E ele passa bastante tempo falando, inclusive, de governos republicanos mesmo, que estimularam esses empréstimos, né? Dois filmes são, um é o Too Big to Fail, se você quer ficar em filmes, e outro chama Margin Call. Não sei Margin Call, eu ia falar desse. Com o Kevin Spacey, que também é bem interessante. É totalmente fictício, né? O Too Big to Fail em tese, tenta reportar fatos com base na realidade. O Margin Call é fictício, mas os dois são muito bons. Eu diria assim, se você quiser sentar aí um fim de semana para você mergulhar na crise de 2008. Filme, se você quiser ficar só em filmes. Eu tô falando do livro, mas se você quiser ficar em filmes, A Grande Aposta, o Too Big to Fail e o Margin Call. Margin Call é um pouco anterior, de 2011, né? O Big Short é de 2015. O Too Big to Fail eu não sei de quando que é. Eu não sei. Too Big to Fail 2011. 2011, né? Também. Que são filmes que saíram bem próximos do evento em si, né? Talvez a gente nem tenha ainda hoje, né, passados 12 anos, a gente não tem ainda a real dimensão de quando a crise acabou, né? Provavelmente ainda vai ter desdobramentos, ainda não. Depois eles falam no final do filme, inclusive depois de muito tempo, eles aportaram, o Fed botou muito dinheiro lá nas instituições, aí passou um tempo, acho que foi em 2009, eles tiveram que sair ainda comprar título podre, assim. É verdade. Depois do programa original lá do CARP, né? Eles ainda tiveram que voltar e recomprar, é verdade. Ou seja, foi muito maior
maior do que até os caras não conseguiram de uma tacada só resolver, né? Foram vários aportes que eles tiveram que fazer. E nessa, né, tudo, assim, mais uma vez, né, o sistema financeiro é complicado, mas, assim, isso significa dinheiro de impostos, tá? Então, esse dinheiro tem que sair das forças produtivas da sociedade, ele não sai do zero. O governo não cria riqueza, né? Exatamente. Lembrando. Toma a riqueza do setor produtivo da sociedade. É isso. Não, tem uma parte também no livro que acho legal comentar só, que foi um call no meio da crise lá que esse Greg Lippmann teve, eu não lembro se foi com a IG agora, que ele fala assim, dude, você me deve 2 pontos, não sei quantos bilhões. Que o cara não tava entendendo, né? Aí o cara corta a ligação e fala assim, cara, você me deve 2 bilhões. Ele grita contra o cara dali. Foi com a pessoa, eu lembro, até anotei isso aí, foi com Morgan Stanley. Foi com Morgan Stanley, exatamente. Ele tinha vendido o Deutsche Bank tinha vendido CDOs. Desculpa, o Morgan Stanley vendeu CDOs pro Deutsche Bank. Entendi. Foi isso mesmo, entendeu? E aí eles começaram a discutir. Bom, aí volta aquele ponto, por isso que é importante fazer esse ponto que o Salvador falou. Eles não tinham ideia dos valores reais, porque ninguém tinha ideia da natureza daquelas hipotecas. Então eles começaram a discutir, não, isso aqui eu acho que vale, na verdade, 5 centavos por dólar. Não, vale 10 centavos por dólar. E começou esse tipo de discussão. Foi aí que o Greg Lippmann falou, cara, vocês me devem 2 bilhões. Vocês vão mandar o dinheiro ou eu vou ter que acionar vocês, né? Foi isso, não tá retratado no filme, eu achei que ficou de fora. O filme, agora comparando o filme com o livro, o filme, acho que ele faz um trabalho muito bom de sumarizar os pontos principais do livro, assim, né? Claro, o livro entra em muito mais detalhes da crise, né? Mas eu achei que, para padrão Hollywood de produção, ficou muito bom. E é um filme estranho, né? Porque é uma mistura de drama com comédia. Margin Call já é um filme mais tenso, né? O The Big Short é um filme mistura, não é bem uma comédia, não é bem um drama, né? Uma coisa que fica no meio. Eles inclusive chamam lá Margot Robbie para explicar o que é um... Eu não lembro se não é o CDO, é o Big Short. Acho que é o Short, né? Não lembro direito. Eu não sei o que ela explicou. Nunca, pra mim, não sei, alguma coisa de dinheiro que ela explicou. Dinheiro, alguma coisa de dinheiro. Whatever, ok. E só para fechar, comparando com o Brasil, né? O Brasil, para ter um sistema mais regulado, apesar de ter visto crise, né? A gente teve crise bancária, lembra do FHC? Que ele até foi... eu lembro, ele foi criticado pelos Estados Unidos e por muita gente de fora por ter feito bailout de alguns bancos, né? Ele chegou a fazer bailout de alguns bancos, né? O FHC, em 98. Sistema lá que eu não lembro o nome. Teve o Proed. Proed é o do Leão. Proer, né? Tô confirmando aqui. Foi. Proer, sim. Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Isso, mas se você olhar a crise do subprime, não foi nada o que ele fez da FHC perto do que aconteceu em 2008, 2009. E o sistema brasileiro é mais regulado. O sistema brasileiro não só é mais regulado, mas tem algumas características que o americano não tem. Por exemplo, que a sua casa não pode ser tirada por causa de dívida, né? Você não pode ficar sem a casa, a legislação não permite. Nos Estados Unidos, um abraço, né? Não sei como é que é, porque, assim, com o Código Civil também acho que algumas coisas se alteraram, né? Essa questão de legislação em relação a financiamento de imobiliário, né? Eu, sinceramente, não sei. Eu precisava chamar algum especialista de Código Civil novo porque muita coisa mudou. Tinha essa limitação, né? Você não podia ficar se a sua única propriedade era a casa, o banco, o credor não podia tirar. Eu sei, se você não pagar condomínio, antigamente era muito difícil de tirar, né? Hoje vai a leilão. Eu não sei qual é o prazo, quais são as condições, mas vai a leilão. Inclusive aqui onde eu moro tem outro dia eu desci e tinha um edital assim colado. Eu falei, que edital é esse? Eu fui ver as vezes. Era das unidades que não sei por que afixaram que estava indo a leilão. Só dizendo, foi só olhar rapidamente. O preceito básico da lei brasileira continua sendo o mesmo, que a casa da família não possa usar para o pagamento de dívidas, mas tem uma série de restrições específicas. Por exemplo, dar um exemplo, para pagar dívidas trabalhistas com empregados domésticos do próprio imóvel. Tá. Permitido. Então tem uma série de... Muito bom. Estamos livres, então. Nunca vamos passar por isso. Não, nós somos muito bem geridos. Isso nunca Brasil ditando tendências.
compensação, nossa concentração bancária é gigantesca, né? Se quebrar um bancão desses um dia... Não, é o mesmo motivo pelo qual um banco desse não pode quebrar, né? Eu me lembro de comentar com um amigo, que é uma espécie de insider de Brasília, que um dos problemas da Lava Jato foi começar a se aproximar demais dos bancos, né? De possibilidade de processos criminais contra os bancos. Na verdade, o sistema financeiro não aguentaria um colapso como o da Odebrecht, qualquer um desses megabancos. Imagina um Bradesco quebrado. Exatamente. O país destrói no dia seguinte. É um cataclismo econômico brasileiro. Então, Big Short, um excelente livro para quem quer conhecer um pouco da história da crise do subprime. A gente também tem os filmes aí que a gente recomenda, tanto o filme baseado no livro quanto esses outros, Too Big to Fail, é isso? Too Big to Fail. E o outro é o Margin Call. Esperamos que nunca aconteça essa crise no Brasil, que todo mundo possa financiar pelo SFH, sua casinha. Ou pelo Minha Casa, Minha Vida. Ainda existe, não mudou de nome, né? Minha Casa, Minha Vida. Programa da Dilma, né? Que é a nossa saudosa Dilma. Estamos aí, 2022, Guilherme Boulos, presidente. Perfeito. Pra retomar a casa que você financiou. É isso aí. Jusilei, suas últimas palavras. Bom, gente, era isso que nós tínhamos a dizer. Lembrando sempre, nunca confie em ninguém chamado Howard, tá? É isso aí, até a próxima. Pepe? Nunca confie em ninguém com sobrenomes de uma certa procedência. E que inclusive estão no mercado de imóveis e finanças. Em grande quantidade, Tipo Steve Eisman, né? Steve Eisman. Não, só fazer um parênteses. O Steve Eisman, ele é uma aura de lutador, assim. Eles querem pintar o cara como se fosse o cara que ficou mal, porque o povo americano estava sendo. Enfim, eu desconfio um pouco dessas coisas. Ele ficou mal, mas embolsou 1,2 bilhão de dólares. Isso, exatamente. Quanto desse 1,2 ele devolveu para as pessoas? Exato, né? Tem toda uma glorificação desse Steve Eisman que eu desconfio, mas tudo bem. Pois é. Zeno? Boa noite a todos, pessoal. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Até a próxima. No próximo episódio a gente vai tratar de coisas boas só. Eu prometo. Ladies and gentlemen, business is good. Profits are strong, and the mortgage continues to be the bedrock on which this economy is built. And yes, we had to take some losses in our subprime department last year, but those losses will be contained at only 5%. Now, in our residential sector, our rollout of those variable rate packages were gobbled up by the consumer. I have a question, please. Sir, the Q&A is after my statements, but you know what? You seem anxious. Thank you. How can I help you? How are you? Fine, thank you. Would you say that it is a possibility or a probability that subprime losses stop at 5%? Thank you. I would say it is a very strong probability, indeed. So, back to the residential sector. When we rolled out the new variable rates package... Excuse me. Yes, sir. Zero. There is a 0% chance that your subprime losses will stop at 5%. Zero. Excuse me. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.